Vamos começar a terceira parte, mas antes vamos recordar as passagens principais que tocamos na segunda parte. Os efeitos da prece. Ismália iniciou a prece. André Luiz narra que ela, Ismália, ficou toda iluminada e que também seus corpos, os de todos os participantes, resplandeciam de luz. Era uma luz diferenciada que resplandecia de cada uma daquelas pessoas que participavam da prece. Em uns havia um colorido lilás, em outros um colorido mais claro e assim por diante. Através da prece, bolhas luminosas atingiam as múmias. Essas bolhas luminosas irradiavam de cada participante. E quando atingia as múmias, elas provocavam reações. Algumas corriam, outras falavam palavras desconexas. Enfim, era como se despertassem de um longo sono. Aniceto cumpria suas responsabilidades de instrutor, dirigindo a aprendizagem de André Luiz e Vicente. Mais uma vez fica provado que o conhecimento, aliado a uma programação de trabalho, é patente em todo o universo. Não existe não saber o que vai acontecer. É sério. Para tudo existe um planejamento. Isto quer dizer que um instrutor sabe. Por quê? Porque preparou-se, trabalhou, esforçando-se por conhecer. André Luiz e Vicente também puderam usar os recursos recebidos no gabinete do auxílio em nosso lar, quando tiveram sua visão ampliada, intensificada. Então, eles puderam observar a senhora na sua tela mental. Ela revia os seus crimes, o seu crime especialmente. E quando visitaram Paulo, também observaram que ele quase enlouqueceu e que ficou muito com graves perturbações mentais. Por quê? Imaginava ser perseguido por monstros terríveis. Esses monstros terríveis eram justamente as pessoas que ele havia perseguido em vida. Nesta terceira parte, em que, observando o capítulo 33, em que André Luiz e Vicente despedem-se de Alfredo e Ismália, porque, atentos a uma programação, dirigem-se para a costa terrestre. E como? Num veículo de asas, emprestado pelo administrador Alfredo da colônia Campo da Paz. O instrutor Aniceto sabe que só poderão ir até uma certa parte do caminho e que depois prosseguirão, parece que a pé. Mas que foi importante esta estadia no posto de socorro, pois André Luiz e Vicente aprenderam muito sobre os desencarnados. E assim sucede. A previsão de Aniceto é que com 4 horas de locomoção chegarão à crosta. Pede que André Luiz e Vicente reparem nas mudanças. São sombras que rodeiam, sem falar que estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, de encarnados e desencarnados, de baixa condução vibratória e bastante obscuridade. São monstros que fogem para o fundo sombrio da paisagem. E novamente Aniceto calcula que em 2 horas
o sol reaparecerá. E quando o sol aparece, Aniceto faz um agradecimento ao Senhor, acrescentando que, na natureza física, ele, o sol, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Esclarece que ele é visto em Júpiter de maneira diferente, que ilumina Vênus com outra modalidade de luz, e em Saturno aparece noutra roupagem brilhante. André Luiz compara esta sua viagem agora com a que fizera anteriormente através da volitação. E quando o sol resplandecente se dirige ao poente, Aniceto diz que é hora de praticar a volitação, flutuação ou conhecimentos de transformação de força centrípeta. Mas tem André uma dúvida: como se orientarão para chegar à crosta? Com a bússola? Aniceto explica que não é necessário, pois as colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Não é necessário usar a bússola, mas educar o pensamento a orientar-nos dentro da energia que lhe é característica. Volitando, chegam às matas de Petrópolis e depois dirigem-se ao mar, a conselho de Aniceto. E para quê? Para exercícios respiratórios de maior expressão. Ônibus buzinavam, transeuntes iam e vinham, sem lhes notar a presença. Com os recursos magnéticos recebidos no gabinete do auxílio, André Luiz e Vicente tiveram uma intensificação visual. Então André identificava, acompanhando os transeuntes, muitos desencarnados de ordem inferior. Alguns pareciam estar colados aos encarnados. Então André Luiz percebeu-se preso por receios, medos injustificáveis. Seu coração era assaltado por choques íntimos. Eram sensações que o angustiavam. E obteve de Aniceto a explicação de que haviam descido ao ambiente da crosta em serviço de análise muito intenso, que vários companheiros adiavam essa experiência por causa dessas manifestações de injustificável receio. Assim, volitando, chegam à casa no bairro Modesto. André contemplava aquela casa humilde, lindamente iluminada por clarões espirituais. Companheiros espirituais saudavam das janelas. Um senhor abriu a porta. Era um sistema vibratório de segurança, como se fossem barras ou barreiras magnéticas. Os viajantes foram apresentados por Aniceto. A casa e a família são descritos por André Luiz como uma jovem aos 16 anos, um rapazote de 12 anos cuidando das tarefas escolares, 3 crianças de 5, 7 e 9 anos e uma senhora de presumivelmente 40 anos tricotando uma blusa. É a Dona Isabel. Ela é portadora de mediunidade e de vidência. Os trabalhadores espirituais, para que ela não se perturbe, controlam o grau de sua mediunidade em 5%, isto é, não a deixam ver tudo. Entretanto, naquele lar modesto, as luzes brilhavam. Aniceto esclarece que há também ali uma programação espiritual. Isidoro, esposo da Dona Isabel, é desencarnado há 3 anos.
Esse plano, Dona Isabel e Isidoro mantêm ali no lar humilde. Assim, trata-se de uma oficina de nosso lar, um refúgio. Uma de suas frases reflete este objetivo. Frase de Aniceto: a edificação espiritual pede esforços e dedicação. Encontramos neste lar uma rotina familiar. Há um culto doméstico, um costume familiar. Mãe e filhos se reúnem em torno de uma mesa ao anoitecer. Fazem preces, leem mensagens evangélicas, procuram fatos, os noticiários e os comentam. Dona Isabel assume a liderança da reunião, estabelecendo diretrizes de fé renovadoras. Neste momento, é auxiliada mediunicamente por um espírito, o irmão Fábio Aleto, que, colocando a mão sobre sua fronte, inspira-lhe as palavras necessárias. Surge então o diálogo familiar, através da leitura da parábola do grão de mostarda e o comentário da jovem que se suicidou por amor, entre aspas, o que mereceu as seguintes palavras de Dona Isabel: os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha, doente e perturbada, entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Entretanto, esta família é igual às demais. Mãe e filhos, como no capítulo 36. Quando Isidoro, o espírito, se aproxima da esposa e dos filhos, a pequena Marieta pergunta: se Jesus é tão bom, por que aqui em casa só se come uma vez por dia? Na casa de outros se comem duas. E num lampejo de raciocínio, Dona Isabel responde: há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Vale dizer que Dona Isabel e seu esposo, desencarnado Isidoro, vieram da colônia Nosso Lar, com a programação de se consorciarem em matrimônio, receber os filhos. No momento se encontram cumprindo a sua tarefa. As 4 meninas vieram também de Nosso Lar e se afinam perfeitamente com a mãe, com vibrações luminosas. Entretanto, o rapazinho, o Joãozinho, é espiritualmente distante, permanecendo num círculo fechado de sombras. E é ele que já entrou em contato com os vizinhos para alugar o salão, onde no presente fazem suas reuniões evangélicas. Note-se que ele já segue suas tendências de liderar o grupo familiar, o comportamento milenar de ser o chefe da casa, pois é o único varão. E Deus opera naquele lar através das vibrações da prece feita por Dona Isabel, pois Joãozinho discute com a mãe. Para se ter uma ideia, ao discordar da mãe por manter o salão apenas para as reuniões, Joãozinho rebate dizendo: infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Mas
tudo se acalma e o menino se cala, envolvido pelas vibrações de amor de sua mãe. Pelas atividades salutares que ali se desenvolvem, esta casa recebeu o título no capítulo 37 de Santuário Doméstico. Alimentam-se encarnados e desencarnados, cada um com o alimento que lhe é peculiar. Assim, no desenrolar dessa história, uma irmã de nome Emília vem de nosso lar encontrar o esposo encarnado ali, naquela casa, naquele lar. Dona Isabel e os filhos já se recolheram, estão dormindo. André Luiz notou que naquele instante o céu lá fora prometia aguaceiros. Com a aproximação da tempestade, visualizou formas que se arrastavam pelas ruas a procurar abrigo e, surpreso, percebia que esses desencarnados eram como que atraídos por forças vigorosas para o lar de Dona Isabel. Tudo efeito do Evangelho no lar. Logo, ali estavam Isidora e Isabel, desprendida dos laços físicos pelo sono, e eles partem para uma excursão instrutiva. Chegam então as pessoas encarnadas, desligadas também pelo sono físico. André Luiz descreve esses espíritos encarnados como enfermos, cambaleantes ou convalescentes. O instrutor Aniceto esclarece a respeito das dificuldades de comunicação entre as entidades espirituais e seus tutelados. Diz: há um véu espesso entre nós, é a muralha das vibrações. Os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos às leis dominantes na crosta. Se não perdêssemos a memória de vidas passadas, não conseguiríamos avançar, evoluir. Cita a avó que tem um ascendente positivo sobre a neta Nieta, e que ali na casa de Dona Isabel pode ajudá-la a fim de, quando acorde no plano físico, possa sentir-se revigorada para as lutas que enfrenta. Essas observações fazem com que se lembre de Freud, o psicanalista, ao que Aniceto concluiu. Freud foi um grande missionário da ciência, mas, como qualquer espírito encarnado, se manteve sob certas limitações. Ao amanhecer, todos estavam extenuados, cansados das lides espirituais. Ouviu agradecimentos pelas atividades exercidas naquela casa. Anota que há servidores estagiários que recrutam os que sofrem e os que ignoram para ali, na oficina de nosso lar, como é chamado o lar de Dona Isabel, receberem instrução e consolo. Esses servidores espirituais são instruídos por seus dirigentes, espécie de coordenadores de trabalhos cristãos. Eles trazem uma observação para receber essa instrução. Apenas aqueles que optam verdadeiramente pelo esclarecimento e pelas reflexões sérias é que podem ser ali trazidos. Quando os servidores não atentam para essa preparação mental dos assistidos, há surpresas bem desagradáveis do tipo e causam males, porque
possuem mais intenções. Aniceto continua distribuindo tarefas, mostrando o quanto é interessado pelos serviços da crosta. Mas, para prosseguir nesse trabalho, após a noite passada na casa de Dona Isabel, precisam de descanso. E Aniceto os convida a sair pela volitação. Então, é hora de mais aprender. André enxerga, curioso, que há claramente uma divisão no espaço. Um mar de oxigênio em que flutuam, volitando, e mais abaixo, uma água turva, bem abaixo deles, na qual os encarnados se esforçam por movimentar-se, arrastando-se. Aniceto chama a atenção para a nuvem de bactérias a flutuar no espaço. São elas que deixam o homem enfermo, diz. Nas imediações dos edifícios, igualmente, uma nuvem escura que ele chama de matéria mental. Essa matéria, produzida por determinados grupos de pessoas, acompanha criaturas apegadas a vícios de variada natureza. Entretanto, qual o papel do Sol? Evitar que o homem seja destruído pelos núcleos mortíferos.